A língua helene não é um francês caipira no passado. Algumas pessoas nos questionaram se a língua helene seria apenas um francês caipira falado no Brasil. Hoje explicaremos por que essa afirmação é incorreta. Não, a língua helene não é um francês simplificado e não tem ligação direta com a língua francesa. Aqui apresentamos uma análise detalhada com exemplos e abordagens linguísticas. 1. Ortografia e uso do artigo le. Muitos fazem essa associação porque o helene usa o artigo le, que também existe no francês. Porém, há diferenças fundamentais. No francês, le é um artigo definido masculino, enquanto no helene ele é neutro, ou seja, não possui marcação de gênero. Além disso, o francês utiliza o artigo feminino la, que não existe no helene. A origem do le no helene parece estar ligada ao antigo pronome ali, que significava ela. Com o tempo, ali evoluiu para le, tornando-se um pronome ou artigo neutro. Veja os exemplos: Helene, li chasse est belle. A casa é bonita, francês, la maison est belle. A casa é bonita, em helene, o significado da frase seria, como, ela, a casa é bonita. Enquanto no francês o artigo varia com o gênero, le/la, no helene o artigo é fixo e universal. Vale lembrar que o artigo le não é exclusivo do francês, aparece também em línguas como o catalão e o mirandês de Portugal, reforçando que ele pode ter múltiplas origens. 2. Vocabulário, palavras de origem francesa. O helene possui algumas palavras semelhantes ao francês, mas isso não é suficiente para estabelecer uma relação direta. Assim como o português compartilha palavras com o francês devido a raízes latinas comuns, o mesmo ocorre no helene. Exemplos de palavras que podem parecer francesas: belle, helene, e belle, francês, bonita. Langue, helene e francês, língua. Nome, helene e francês, nome. No entanto, essas palavras podem ter chegado ao helene através do latim ou de outras línguas românicas, como o espanhol ou o italiano, e até mesmo uma influência eslava. Além disso, o francês possui um vocabulário muito mais amplo e complexo, com milhares de palavras de origem francesa, enquanto no helene essas palavras são limitadas. 3. Fonologia e pronúncia. A sonoridade do helene é frequentemente apontada como parecida com o francês devido ao uso do som é com acento circunflexo em pronomes pessoais e vocativos. Porém, a evolução fonológica do helene é distinta. Exemplos: helene, li nome est bene. O nome é bom, francês, li non est bon. O nome é bom, enquanto o francês apresenta uma pronúncia nasal e vogais fechadas. O helene é mais aberto e direto, com uma sonoridade mais próxima do latim, espanhol e português. Além disso, o restante da fonologia do helene difere bastante do francês, aproximando-se mais de línguas românicas ibéricas. 4. Inteligibilidade. A língua helene e o francês não são mutuamente inteligíveis. Falantes de helene não compreendem francês, e vice-versa, exceto por algumas palavras ou frases muito simples. Um exemplo comparativo: helene, li chasse est belle. A casa é bonita, francês, la maison est belle. A casa é bonita. A semelhança visual de algumas palavras pode ajudar na compreensão escrita de frases básicas, mas textos mais complexos não são entendidos por falantes de uma língua em relação à outra. 5. Origens distintas. As origens do francês e do helene são completamente diferentes. O francês é uma língua românica derivada do latim vulgar, com influências germânicas e célticas. Já o helene tem outras hipóteses de origem, influência europeia distante da França, possivelmente com traços eslavos, crioulo ou pidgin, uma mistura de línguas europeias, indígenas e africanas. Evolução regional do português brasileiro. Simplificações naturais na fala geraram uma nova língua. Exemplos de simplificações do português para o helene: beber, beer. Papel, paer. Cadeira, dere. Essas mudanças mostram uma evolução independente, sem relação direta com o francês. 6. Comparação linguística com exemplos. Texto em francês,
La langue française est l'une des langues les plus influentes au monde, reconnue pour sa beauté, sa précision et son expressivité. Issue du latin vulgaire, elle a évolué au fil des siècles en intégrant des éléments des langues germaniques et celtiques. Aujourd'hui, elle est parlée sur plusieurs continents, symbolisant la culture, la diplomatie et la littérature. O mesmo texto em Helene. Le langue francese sunt de les idiomes más influentes del mund, reconocidas per il bellese, presunir expressivele. Cion raliesen le latin poar, iste volei al longe de les secles, incorpora in ele mages de les langues germains y celties. Hoje, se falae en diverses continentes, se in un simple de culture, diplomacia e literatura. Essa comparação mostra como Helene, embora compartilhe algumas palavras com o francês, tem diferenças claras na estrutura e na pronúncia. Conclusão: Helene não é um francês caipira. Ele possui características próprias, uma fonologia distinta e origens independentes. A língua é um reflexo da criatividade e da evolução cultural de seus falantes, e merece ser valorizada como uma língua única. De família.